Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul e na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre alguns erros comuns nas redes sociais. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Para eu ou para mim? Abordaremos essa e outras dúvidas na aula de hoje. Vamos começar entendendo o seguinte: eu é um pronome pessoal do caso reto e funciona sempre como sujeito da oração, ao passo que mim é um pronome pessoal do caso oblíquo e funciona como complemento da oração, ou seja, vai fazer o papel de objeto, certo? E além disso, pessoal, mim vai aparecer sempre depois de uma preposição, tipo para, de, por, etc. Então vamos aos exemplos. Olha só. Trouxe a camisa para mim. Veja que mim funciona como complemento. Trouxe a camisa para quem? Para mim. Agora veja o segundo exemplo. Trouxe a camisa para eu experimentar. Veja que eu funciona como sujeito da oração. E depois da palavra eu, vem aqui um verbo. Então, você nunca pode dizer trouxe a camisa para mim experimentar, porque nesse caso, mim seria o sujeito. Porém, mim não funciona como sujeito, mas sempre como complemento da oração. Por isso, trouxe a camisa para mim, complemento, e trouxe a camisa para eu experimentar, sujeito. Vejamos outros exemplos. Trouxe o livro para mim. Trouxe o livro para eu ler. Então, observem aqui de novo o sujeito, depois do sujeito, o verbo. Ok, pessoal? E este exemplo aqui, estava falando mal de quem? Isso mesmo, estava falando mal de mim? Funcionando como um complemento. Você poderia questionar e dizer o seguinte: professor, você disse que mim sempre viria depois de uma preposição. Porém, eu também nestes exemplos veio depois de uma preposição. Mas observem só a diferença, pessoal. No caso, mim, ele simplesmente complementa a oração. Trouxe a camisa para mim. Veja que depois da palavra mim, você não tem a presença de um verbo. Agora, o outro exemplo. Trouxe a camisa para eu experimentar. Então, funcionou como sujeito, apesar de estar depois de uma preposição, funcionou como sujeito. E aqui nós temos aí a presença do verbo, certo? Do mesmo jeito, você pode dizer para eu comer, para eu estudar, certo? E assim por diante. Pessoal, fica aqui o lembrete. Nunca diga para mim comer, para mim beber, para mim estudar, para mim caminhar, para mim viajar, certo? Mas diga sempre para eu comer, para eu beber, para eu estudar, para eu caminhar, para eu viajar. Você notou a presença do verbo? Então, para eu e não para mim. Certinho? Outra dúvida que tira a paz de muita gente está relacionada ao uso dos pronomes mim ou me. Vamos tentar entender aqui a diferença entre eles. Me é um pronome oblíquo átono. E quando o pronome é oblíquo átono, é usado sem preposição, certo? Vamos prestando atenção, pessoal. Quando o pronome é oblíquo átono, ele é usado sem preposição. E mim
é um pronome oblíquo tônico. Quando o pronome é oblíquo tônico, é usado com preposição. Exemplos: para, a, de, com. Então vamos tentar entender isso aqui. Veja só. Se eu digo que ele ajudou me ou ele ajudou mim. Veja o seguinte. Vamos pegar com o uso do mim e vamos tentar usar uma preposição. Qual dessas preposições seria possível ou é possível? Vamos usar a preposição a. Então, ele ajudou a mim. Certinho? Ele ajudou a mim. Agora veja o outro uso. Não podemos, no caso de pronome oblíquo átono, não podemos usar preposição. Ou seja, com o uso do pronome oblíquo átono me, eu não posso usar preposição. Como então eu usaria isso aqui? Veja só, acompanhe comigo. Ele ajudou-me. Certo? Entendeu a diferença? Então, se você tem aí a presença da preposição, ele ajudou a mim. Mas, se você não tem a presença da preposição, ele ajudou-me. Vamos ver outros exemplos. Vamos completando as lacunas para que possamos, assim, fixar o conhecimento. Preste atenção na presença da preposição, certo, pessoal? Olha só. Não gosta de... Não gosta de mim? Olha a preposição de. Próximo exemplo. Trouxe o livro para mim. Preposição para. Próximo exemplo. Ele me deu o livro. Está certo? Tem preposição aqui antes de mim? Não. Significa que está errado se eu completar desse jeito. Então, ele me deu o livro. Próximo exemplo. Eu. Tem preposição? Não. Eu me sinto bem. E o próximo? O livro foi entregue a quem? A mim, naturalmente. E o próximo? Tem preposição aqui depois do verbo reconheceu? Não. Então, veja só. Reconheceu-me entre a multidão. Espero que o assunto tenha ficado claro para vocês. Vamos falar de mais alguns errinhos que vemos quase diariamente. Qual a forma correta? Nada a ver, verbo haver, ou nada a ver? Pessoal, este é mais um dilema de muitas pessoas, porém não há dificuldade aqui. Se você escreve não tem nada a ver, fazendo uso do verbo haver, você está escrevendo de maneira equivocada, está escrevendo de forma errada. O certo é não tem nada a ver. Uma outra dúvida muito frequente está relacionada ao uso das palavras tem, sem acento, e tem, com acento. Então, acompanhe comigo. Tem, assim, sem acento, está relacionado à terceira pessoa do singular, certo? Olha aqui, terceira pessoa do singular. Tem, sem acento. Porém, tem com acento está relacionado à terceira pessoa do plural. Professor, eu não entendi. Então acompanhe comigo os exemplos. Olha só. Ele ou ela
têm, sem acento, certo? Porém, eles ou elas têm, com acento, certo? Se a palavra tem estiver relacionada à terceira pessoa do singular, é sem acento. Porém, se estiver relacionada à terceira pessoa do plural, é com acento. Houveram ou houve. Eis aí mais uma dúvida. Vamos entender aqui o seguinte: o verbo haver, no sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido, ele é impessoal. Professor, o que isso significa? Significa que nós não temos sujeito. Ou seja, nós vamos ter aqui uma oração sem sujeito. E, além disso, o verbo vai permanecer ou vai ficar ali imobilizado, deixa eu falar assim de uma maneira bem clara com vocês, ele vai ficar imobilizado na terceira pessoa do singular, certo? Então, o verbo é impessoal, vai ficar onde? Na terceira pessoa do singular. Logo, qual dessas duas orações está correta? Sem dúvida nenhuma, a segunda. Houve tempos felizes e não houveram tempos felizes. Ok, pessoal? Até a próxima aula.